Olha só, uma reunião bastante suspeita lá no Palácio do Planalto, tá? A gente ficou sabendo agora pelo Lauro Jardim que no domingo passado, uma semana atrás, o Lula reuniu um monte de gente importante no Palácio do Planalto para falar sobre o Master. Por exemplo, todos os chefes das Forças Armadas, o PGR, o Zanin, o Gonê e mais um monte de gente lá para discutir o assunto do Banco Master, né? E a gente não sabe o que foi falado, evidentemente, a informação que a gente tem só é que teve essa reunião com esse grupo de notáveis ali, que não faz muito sentido uma reunião fora da agenda, ninguém ficou anotado nada, né? Ou seja, uma coisa totalmente secreta. E aí a gente vê que o Lula deu uma inflexão depois disso, né? O que o Lula fez depois do domingo passado? Ele passou a bater no Trump. Então a minha visão é que o que foi acordado nessa reunião aí deve ter sido alguma coisa com relação a essa estratégia do Lula. O Lula está desesperado, e ele sabe que ao brigar com o Trump, ele está, primeiro, rompendo um acordo com o Trump. Ele tinha feito acordos com o Trump ano passado para acabar com tarifas e não sei o que lá, não sei o que lá. Ele está abertamente falando, olha só, foda-se, deixa ferrar o Brasil completamente, desde que eu ganhe a eleição, tá tudo bem, né? E ele decidiu fazer essa lambança aqui. Eu acredito que seja isso, hein? Não sei, vamos ver o que tem aqui na coluna do Lauro Jardim. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Lauro Jardim, como sempre, traz um recadinho dele, né? O recadinho dele, evidentemente, é que ele tem acesso a pelo menos uma dessas pessoas que participou dessa reunião, porque a reunião deveria ter sido secreta. Ninguém deveria estar sabendo dessa reunião, né? E essa pessoa falou com o Lauro Jardim agora. Repara, falou agora. Isso significa que só falou depois de transcorrida uma semana da reunião, o que é muito estranho, né? Porque não foi uma traição imediata, foi uma traição retardada. E a visão que eu tenho dessa traição retardada é que o que mudou nesse meio tempo aí foi justamente o julgamento que teve na sexta-feira, que manteve o Vorcaro preso e que com isso aumentou o risco de delação e que com isso alterou o equilíbrio de forças ali no STF, coisa e tal. Então vamos ler o que está escrito aqui, ó. A longa reunião fora da agenda de Lula com um seleto grupo no Alvorada. Então isso aqui não aconteceu no Palácio do Planalto, aconteceu no Palácio da Alvorada, que é a casa do Lula, lá onde Lula mora, teoricamente. Aqui, ó. Lula chamou alguns poucos eleitos para uma reunião no Palácio da Alvorada no domingo passado para discutir a conjuntura. Uma discussão aberta, né? É claro, o caso do Banco Master. Então o caso do Banco Master estava envolvido nisso daqui, né? Qual que é a preocupação com o Lula nisso? O Lula sabe que o PT está envolvido nessa parada. Ele sabe que vai dar merda esse caso do Banco Master, né? E aí ele estava conversando com a galera. Então aqui, ó, de comandantes das Forças Armadas. Então estavam os comandantes das Forças Armadas. Isso significa que tem a ver com preparação física de alguma coisa, né? Por isso eu acho que nessa reunião é que eles estabeleceram a estratégia de bater no Trump, né? O Cristiano Zanin, do STF, estava lá o Cristiano Zanin, olha que coisa, né? Cristiano Zanin, que é lógico, foi advogado do Lula, muito próximo do Lula, ninguém tem dúvida que o Lula indicou ele para ser um homem dele no STF, né? E nesse momento o Zanin, né, está sendo um homem do Lula no STF, né? Paulo Gonê, PGR, que lógico, né, muito ligado ao Lula, o Andrei Rodrigues, que é o chefe da Polícia Federal, né, o Andrei Rodrigues, vocês sabem, o André Mendonça meio que blindou os policiais que estão fazendo a investigação do Banco Master do Andrei Rodrigues, mas em tese o Andrei Rodrigues ainda é o chefe da PF, ele ainda pode fazer maldade com esses policiais ainda, né? Então vamos ver se o Andrei Rodrigues vai fazer alguma coisa, mas a gente não sabe o que foi discutido nessa reunião. A visão que eu tenho nisso daqui é que, olha só, foi alguma coisa séria, não tenha dúvida. O Lula não ia chamar essa turma de estrelados aqui, os comandantes das Forças Armadas, e mais um monte de gente aqui para ir lá no Palácio da Alvorada para falar sobre o jogo do Vasco com o Palmeiras, né? Foram falar de outra coisa, foram falar de alguma coisa importante por lá, né? Foram quase 4 horas de conversa que começou no fim da tarde. Então, ou seja, foi uma conversa longa, não foi uma reuniãozinha rápida, não, foi uma conversa longa. E daí, o que eles acertaram nessa reunião? É difícil de dizer, tá? Mas seja lá o que for, aparentemente, a parte disso, pelo menos, foi afetado pela decisão do André Mendonça, que não liberou o Vorcaro. Estava todo mundo apostando que esse julgamento na primeira turma iria libertar o Vorcaro. A gente falou isso aqui, tinha muita pressão de gente do STF, do Congresso, principalmente sobre o Nunes Marques.
Mas já está 3 votos agora pela manutenção da prisão do Vorcaro, então mesmo que o Gilmar Mendes mude o voto dele, isso vai continuar preso o Vorcaro, né? E com isso a chance de delação continua alta. Agora, o que o Lula estava fazendo realmente nessa reunião, né? Eu não sei o que ele estava fazendo. Aqui, aí a gente fica pensando assim, o que mudou de domingo passado para agora, né? Qual foi a grande diferença de domingo passado para agora? E bom, o Lula, ele dobrou a aposta na questão de bater no Trump, né? Tinha o tal do enviado lá, o Darren Beatty, que viria aqui para conversar com o Bolsonaro e coisa e tal, que é uma coisa sem importância. Eu já falei para vocês, eu não acho que seja uma coisa... Eu ia conversar com o Bolsonaro. Conversar o quê? O Bolsonaro está preso, não pode fazer muita coisa, né? Mas enfim, ele viria conversar com o Bolsonaro aqui, aí o PT arrumou uma confusão, não sei o que lá. Ah, Patrícia Campos Mello. Tomem cuidado, a Patrícia Campos Mello, embora seja apenas uma jornalista, por algum motivo ela tem uma ascendência muito grande do Alexandre de Moraes. Não sei, pode ser amizade pessoal, pode ser chá de buceta, não sei o que é. Mas ela tem uma ascendência muito grande com o Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes, depois de não negou o acesso do cara, pode ser alguma outra coisa, pode ter algum podre do Alexandre de Moraes lá que ela ameaça botar no mundo, né? Enfim, não sabemos o que teve nessa reunião, mas é possível que o assunto tratado fosse exatamente essa história de arrumar briga com o Trump, né? Veja, a gente sabe que o Trump e o Lula fizeram acordos aí ao longo de 2025 para tirar as tarifas, para tirar a Magnitsky. Houve acordo. Ninguém tem dúvida que o Trump não ia voltar atrás a troco de nada. Houve acordo. É lógico, acordos que a gente não ficou sabendo quais foram esses acordos, né? E muito provavelmente o que o Lula está falando aqui, ou que falou nessa reunião, é que não, eu vou ter que desrespeitar os acordos, vou ter que brigar com o Trump. Se prepara aí, Forças Armadas. Eu acho engraçado isso, porque eles se preparam para morrer, né? Porque fazer o quê, né? Forças Armadas Brasileiras. Não, veja, eu não estou fazendo pouco das Forças Armadas Brasileiras, não. Nesse momento, meu amigo, eu diria que nem a China consegue contrapor as Forças Armadas Americanas, né? Que dirá as Forças Armadas Brasileiras? As Forças Armadas Brasileiras já têm o foco de evitar, sei lá, uma invasão da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, e isso eles fazem muito bem. Agora, a verdade é aquilo que eu falo, se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil e tomar a porra toda, você acha que teria alguma chance disso daí? Eu acho que não, né? Então tá muito claro para mim que chamar Forças Armadas nessa história implica em algum conflito geopolítico. O Lula tá arrumando alguma confusão. Ele sabe disso. E a confusão que o Lula arrumou da semana passada para hoje foi a confusão com o Trump. Resolveu peitar o Trump. E é aquilo que eu falei para vocês. Eu não acho que o Trump vai responder pro Lula, porque é isso que o Lula quer. E o Trump sabe. O Lula quer que o Trump responda, que dê sanção de novo, que não sei o que lá, que barre alguma coisa, que proíba a Janja de ir na ONU, não sei o que lá. Eu não acredito que o Trump vai fazer isso. Não, deixa quieto. Ele sabe que o Lula não tem nada nesse negócio, né? Agora, o ponto é, o Trump tem outras armas para retaliar o Brasil. Armas muito mais poderosas e que não precisam ser abertas, né? Como eu falei no vídeo mais cedo, né? Ele pode conversar com os empresários brasileiros e deixar claro a situação. Olha só, não vou interferir antes da eleição, não, porque a verdade é que eu sei que se eu interferir, eu ajudo o Lula. Mas depois das eleições, se o Lula ganhar a eleição, você se prepara, tá? Você aí, o Wesley Batista, pessoal do BTG Pactual, né, o André Esteves, ó, se prepara, tá? Depois da eleição, vem o pau. E aí esse pessoal vai automaticamente passar a ter um interesse enorme em derrubar o Lula. Os Estados Unidos conseguem, com uma força muito grande, prejudicar o Lula muito fortemente. Não acho que os Estados Unidos vai fazer coisa de tipo fazer um ataque contra o Lula e tirar isso aqui. Não, isso é besteira, né? Mas, sabe-se lá, o Lula está querendo arrumar confusão. O Lula quer arrumar confusão com o Trump porque acha que isso é a única alternativa para ele voltar a ter popularidade no Brasil e coisa e tal, né? Não vai conseguir, mas que ele está tentando, está tentando. E, mais do que isso, é o meu grande temor nessa história, né? Como eu falei para vocês, o Lula quer essa estratégia também por um outro motivo. Porque, em último caso, se ele vê que nada deu certo, que ele continuou com a popularidade em baixa, coisa tal, que vai perder a eleição, ele vai tentar um golpe. Vai falar, não, que a gente teve interferência americana aqui, não vamos aceitar o resultado da eleição e coisa e tal. Porque, olha só, o Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas, é verdade, criticou as urnas eletrônicas, mas na semana seguinte da eleição, já tinha a equipe de transição instituída, já estava o pessoal negociando transição, já estava tudo planejando certinho, ou seja, não teve problema nenhum para a transição de poder. A esquerda acusa os outros daquilo que ela faz. A esquerda adora chamar o Bolsonaro de golpista. É sinal que a esquerda planeja um golpe aqui no Brasil, né?
Então vamos dar uma olhada aqui nesses eventos, né? Aqui, ó, o governo aguarda chamado para encontro de Lula com Trump nos Estados Unidos, né? Porque o Lula, só que sempre que o Trump fala, o Lula adia o encontro. O encontro era para ter acontecido no início de março, era o que estava acordado. Aí o Lula atrasou por conta do Irã e não sei o que lá, está dizendo que vai atrasar mais agora. E tem a questão do Comando Vermelho, do primeiro comando da capital, e não sei o que lá. Enfim, o Lula está nessa pegada tentando brigar com o Trump, criar uma confusão com o Trump, né? Aqui, ó, a Folha de São Paulo está dizendo que o conselheiro do Trump se reuniria com Nunes Marques para discutir eleições no Brasil. Tá vendo? Ele quer fazer interferência no Brasil, sendo que, na época, em 2022, veio um enviado dos Estados Unidos aqui no Brasil, conversou com todo mundo, conversou com o pessoal do TSE, conversou, na época era o Barroso, que era o presidente do TSE, depois assumiu o Alexandre de Moraes antes das eleições, conversou com eles, botou as empresas de checagem de fato lá no TSE, conversou com todo mundo e deixou o recado claro, que é um recado que eu aprovo, que eu falo para vocês, eu não acho que teve interferência americana em 2022. Porque o recado que eles deram é o resultado da eleição vale. O resultado que sair é o que está valendo, né? Se alguém contestar o resultado, a gente não vai aceitar contestação. E isso eu concordo também, não tem que ter golpe nenhum, né? Agora, por que em 2022 um enviado americano vir ao Brasil, podia, legal, bacana, aplaudir, os Estados Unidos estão ajudando o Brasil a conter o golpe, e agora o cara, ele ia conversar com o Nunes Marques, não pode, tem que proibir. Eles estão querendo vingar uma narrativa de que o Trump vai fazer interferência. Isso aqui, a Mônica Bergamo está fazendo preparação para o golpe do Lula. É isso, não tenha dúvida, preparação para o golpe do Lula, tá? E tá falando aqui, outra coisa que o pessoal coloca, ó, Lula tem sortes que poucos meios de lidar com o azar das sujeiras do Trump, né? O Vinícius Torres fez, é um esquerdista desesperado, né? Como o Lula e outros esquerdistas não sabem o que fazer mais da vida, e está querendo, mais uma vez aqui, jogar a culpa no Trump. Não, porque é o Trump que está sabotando o Lula, o Trump que está sacaneando o Lula, e não sei o que lá. É o que eu falo para vocês. O Lula brigar com o Trump de propósito, ferrar a economia brasileira toda para tentar ganhar a eleição, isso é esperado mesmo. O pessoal fez o L em 2022, vocês abriram mão de ter uma economia no Brasil. Vai quebrar a economia mesmo. Lula vai quebrar tudo para tentar se eleger esse ano, né? O problema é que pode ser mais do que isso. É isso que eu tenho medo. Ele teve reunião com as Forças Armadas. Com as Forças Armadas. Ah, mas as Forças Armadas não dariam um golpe do lado do Lula? Não sei não. Será? Será que não daria? Forças Armadas brasileiras são de esquerda, eu já falei para você. Não a base não é. O topo é. O topo é de esquerda. Os generais de 64, cambada de esquerdista. Eu não sei não, hein? Eu temo. Eu vejo isso com preocupação. Arrisca a gente ter um golpe agora esse ano no que Lula perder a eleição. Vamos ver. Sabe o que um presidente candidato à reeleição no Brasil mais teme? Mais do que o filho dele sendo pego em roubo de velhinhos, recebendo mesada de 300 mil reais por mês, ou membros do alto escalão do governo recebendo dinheiro de um mafioso bancário? O que eles mais temem não é isso, não é escândalo de corrupção. Porque escândalos de corrupção não é todo mundo que fica sabendo, apenas as pessoas mais atentas a noticiários, a política e a imprensa. O que eles mais temem é uma crise na economia, é um colapso econômico. E não há nada mais eficiente para criar um colapso econômico do que greve dos caminhoneiros. São os caminhoneiros que levam todos os produtos que acabam nas prateleiras dos supermercados, das lojas. Tudo que chega nas cidades do Brasil, elas vão em um caminhão. Se os caminhoneiros param de funcionar, é como se o sistema circulatório do Brasil travasse. É como se o coração parasse de bater. Em poucos dias você já não tem mais comida, você não tem mais carne, arroz, falta tudo. E o que fica extremamente caro. E os caminhoneiros estão ameaçando entrar em greve por causa da alta do valor do combustível, do diesel. Lula está tentando fazer de tudo para diminuir isso, mas é inviável. A alta do combustível já estava irritando os caminhoneiros há muito tempo. E agora, com esse aumento de quase 10%, ou mais de 10%, acho que é 11%, faz com que os caminhoneiros já comecem a falar em greve. E agora, não é só os caminhoneiros, não. Se você trava os caminhoneiros e os motoboys, ou entregadores de delivery, né, de aplicativo, travam também, meu amigo, aí o Brasil trava. Dito isso, olha o que o Lula vai ter que enfrentar agora. Tem gente dizendo aqui, entre os nossos integrantes, representantes, que pode ter uma greve. Porque tem aumento sendo feito de maneira desproporcional e sem nenhuma justificativa
em várias bombas, em vários postos de combustíveis pelo país. Eles levaram ao governo uma série de denúncias, de aumento de 20 até 60 centavos no preço do diesel. Aí trazem alguns exemplos, conversei com ele sobre Rio Verde, por exemplo, que já tinha produtor reclamando que não conseguia abastecer as máquinas no interior, e os entregadores ali que fazem o trabalho com os caminhões também reclamando de alta de preço, sem que isso realmente fizesse algum sentido aqui no Brasil. Então esse alerta também faz parte dessa preocupação do governo, por isso a medida de hoje sobre caminhoneiros. Gente, só para vocês entenderem, se os caminhoneiros param, o Brasil para. O Brasil ele é carregado pelos caminhoneiros. Não adianta, o eixo do Brasil está nos caminhoneiros. E aí vem a segunda parte que eu quero mostrar para vocês, tá? Imagine se esse pessoal aqui decide parar. Por que eles vão parar? O governo quer criar uma PLP que aumenta o custo de entregadores de aplicativo. Eles vão ter menos trabalho e vão receber menos. Dizendo eles, querem proteger os entregadores, mas os entregadores não querem, porque eles sabem qual que vai ser o resultado final. Agora olha o que eles estão aprontando. Mais um pedaço. Nós paramos o Brasil e vamos parar a porra toda se for preciso. Nós vamos puxar agora. Vamos puxar agora. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se esses dois grupos hoje, tá? Os caminhoneiros levam os produtos até os supermercados, as lojas. Os entregadores levam das lojas e dos supermercados até as pessoas. Se esses dois grupos decidem parar, o governo cai. Eu acho que é perigoso o Lula ter que renunciar para não sair como derrotado. Ou ele nem sequer vai tentar sair como candidato. Então fica aqui um recado para os caminhoneiros e para os entregadores de aplicativo. A verdade é que juntos vocês têm o poder de mudar o destino do Brasil, de resgatar essa democracia. Na minha sugestão, se está difícil, se vocês não estão tendo margem de lucro, se o governo quer arrancar de vocês o seu sustento, diminuir a sua renda em 30%, 40%, que é o resultado final desse PLP do Lula para os entregadores de aplicativo, Lula quer ganhar mais imposto, tirar impostos das empresas de aplicativos e elas vão ter que repassar isso para o consumidor final, que vai diminuir o número de entregas. E se o diesel está tirando o lucro dos caminhoneiros, parem. Parem. Às vezes é preciso que seja passada uma mensagem clara, bem alto, de alto e bom som. O povo não vai mais tolerar a situação que o Brasil se encontra. Então fica aqui a minha recomendação. Se eu puder fazer um pedido para vocês, parem mesmo. O Brasil precisa parar. Não dá para aguentar mais. Eu estou falando só do governo Lula. Não estou nem falando do que o STF está fazendo, Moraes, Vorcaro, nada disso não. A gente sabe, a situação está insustentável. Quem vai no supermercado hoje sabe que você enche o carrinho. Que para encher um carrinho hoje, você tem que gastar o dobro que você gastava no governo Bolsonaro. Para abastecer um carro hoje, você gasta 50% a mais. No governo Bolsonaro estava R$ 4,20 a gasolina em 2022. Agora está chegando a R$ 7,00. R$ 7,00. Daqui a pouco vai estar o dobro. Então, se não houver uma reação contundente desses dois grupos, eu acho que o governo vai conseguir mais 4 anos aí destruindo a nossa nação. Então, recado, caminhoneiros, motoristas de aplicativo, vocês carregam o Brasil nas costas e na mochila. Né, na caçamba e no baú, né? No baú e na mochila. Tá na hora de vocês falarem que não dá mais para ser burro de carga para esse governo. Olha só, há uma razão oculta para o Dino atacar e perseguir jornalistas lá no Maranhão, e eu vou te contar qual é. Todo mundo sabe que o Flávio Dino atiçou o Moraes para que o Moraes determinasse uma busca e apreensão nos notebooks e celulares de um jornalista do Maranhão por conta de uma matéria sobre carro oficial no TJ do Maranhão que envolvia o Dino, familiares do Dino, enfim, inclusive acusou o jornalista de perseguição. Mas o ponto é que tem uma razão por trás, uma razão sinistra e que eu vou te contar agora. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha, deixe o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer.
Muito bem, quem traz essa informação é o Carlos Andreasa, do Estadão, e ele diz o seguinte, que o Flávio Dino é o líder de um grupo político lá no Maranhão, ele comanda partidos e candidatos e tem interesse que o seu grupo ganhe as eleições de 26 no estado. E aí ele consolida com isso, Dino, o poder dele no Maranhão. Portanto, o objetivo do Dino, segundo o Carlos Andreasa, com essa busca e apreensão dos celulares e notebooks, claro, é intimidar a imprensa do Maranhão, silenciar a imprensa do Maranhão para que ele, Dino, possa manter o seu poder, o poder do seu grupo. E também diz o Andreasa que a razão oculta, para além do silenciamento dos jornalistas e com isso o favorecimento do seu grupo, é também, diz o Andreasa, descobrir quais são as fontes jornalísticas dele, do jornalista, para identificar quem são os inimigos do Dino dentro do estado do Maranhão, que estão vazando informações ou prejudicando, ou buscando prejudicar o Dino ou o seu grupo político lá no Maranhão. Claro, com essas informações seria possível algum tipo de retaliação, de vingança, seja o que for. Bom, esse seria o objetivo. Ou seja, meus amigos, a imprensa está sendo perseguida, segundo o Carlos Andreasa, no Maranhão, para que o Dino possa ser favorecido, para que o Dino mantenha o seu núcleo de poder, para que o grupo dele silencie a imprensa e a imprensa favoreça o grupo dele. Ou seja, o Moraes entrou numa agora de, inclusive, prestar favor político para o seu amigo juiz. Amigo juiz, entre aspas, porque se isso é verdade, se o que traz aqui o Carlos Andreasa do Estadão for verdade, nós temos um juiz que não é juiz. Claro, o Dino está ali fazendo um papel de político dentro da corte, está vestido de toga, mas por baixo da toga bate o coração de um político e o Moraes está vestido de juiz, mas também não é juiz, porque está fazendo um favor político a um político que já não é juiz. Quer dizer, um político juiz fazendo favor para outro político juiz. Bom, o STF, meus amigos, acabou. E tudo isso de bandeja, eles jogam fora a liberdade de imprensa, eles jogam fora a liberdade de expressão, mas é bom que se diga, só conseguem fazer esse trabalho sujo, só conseguem fazer esse trabalho ilegal, usar o direito à Constituição e o STF para trocas que não são constitucionais nem republicanas, porque a velha mídia, a velha imprensa ficou cega durante 7 anos e tornou musculosa a censura à liberdade de imprensa e de expressão nas redes sociais. Tanto que tem gente, e eu vou dizer o nome, a Folha de São Paulo, que depois desse absurdo que aconteceu lá no Maranhão, ainda está chamando de blogueiro o cara que foi censurado. O blogueiro está revoltado, como se o problema aqui fosse o blogueiro e não o Dino e o Moraes que censuraram o jornalista. Então, meus amigos, enquanto tiver idiota batendo palma pra loucura, sempre vai ter louco cometendo. Se você gostou dessa análise, se você gosta dos meus vídeos, um convite para você. Na descrição desse vídeo, vai lá, agora que acabou o vídeo, vai lá, clica no link, você vai ser remetido para a minha comunidade, a Bússola. Entra lá, veja o que é, você vai gostar. E se inscreva, venha fazer parte. Vitória, ainda falando sobre a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia do Distrito Federal providencie o monitoramento de Jair Bolsonaro enquanto o ex-presidente estiver no DF Star em Brasília. Ele vai fugir da UTI. Pois é, ele também autorizou que a esposa de Bolsonaro, a dona Michele, acompanhe o ex-presidente, assim como permitiu a visita de seus filhos à unidade hospitalar. Tinha uma questão até em relação ao acompanhamento da Michele, né? Se ela poderia acompanhar Bolsonaro ou se teria que pedir ao ministro Alexandre de Moraes. Então ele já tem uma decisão dele nesse sentido, de que ela, Carlos, a enteada e também o Flávio podem visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro no Hospital DF Star em Brasília e que a polícia faça um trabalho de monitoramento 24 horas em relação à frente do hospital, a todas as dependências ali do hospital. Ele vai sair correndo, Moraes. Ele vai sair correndo no pinote. Ele vai sair aí, ó, no pau. O Usain Bolt Bolsonaro. Usain Bolsonaro, é isso?
Por que tanta maldade? Alguém pode me explicar? Eu sei, traços de psicopatia, narcisismo, a gente já entendeu. Mas chega a esse ponto mesmo? Chega a esse ponto? A gente tem agora um presidente Bolsonaro na UTI. UTI, Unidade de Terapia Intensiva. E ele quer que a polícia do DF monte um esquema especial de segurança. É isso mesmo? Ele vai sair segurando o soro, o catéter no nariz. É isso? Meu Deus do céu. Agora, eu quero ver se o Alexandre de Moraes realmente vai ser canonizado depois dessa atitude, se ele deixar o Eduardo vir visitar o pai. Que tal? Hein? Imagine como está angustiado agora Eduardo Bolsonaro com essa situação do pai não pode vir visitá-lo. Já que você é o ser humano mais puro da face da terra, hein, excelentíssimo, o senhor poderia liberar o presidente Bolsonaro para receber a visita de Eduardo, né? Ué, não sei se está querendo uma canonização junto ao Leão 14, né? Tá lá. Já pede então a canonização, libera Eduardo, né? Diz que a polícia não precisa mais ficar ali, porque isso é um atentado contra a nossa inteligência. Não, precisa de um esquema especial da polícia. Meu Deus do céu. Olha, Barros, eu disse isso lá no Chile com relação ao Alexandre de Moraes. Essa história de dobrar a aposta, né? E eu me lembro quem foi, mas vou guardar. Fez um comentário sobre a síndrome do Globo da Morte. Você já ouviu isso aí, Barros? Não. O Globo da Morte, atração de circo, já deve ter visto, né? Sim. É aquela força centrífuga, né? Que faz lá, porque a velocidade é que mantém a moto podendo fazer todo aquele malabarismo, aquela situação, cabeça para baixo e tal. É a força empurrando contra, né, a parede do globo que mantém o motociclista do Globo da Morte nessa condição. Se ele estiver em cima e parar de acelerar, o que acontece? Vai cair. Em algum momento ele não vai ter força centrífuga suficiente para se sustentar das paredes. O que disseram é o seguinte, que o ministro, o careca do Master, ele sofre dessa síndrome do Globo da Morte, Barros. É interessante o conceito. Ele chegou a um ponto que se ele desacelerar, ele cai. Então ele acelera a um ponto que ele persegue jornalista, manda prender a senhorinha de 69 anos, manda a polícia aí guardar o presidente Bolsonaro, não coloca o Bolsonaro numa domiciliar, nega a ida do agente americano. Ele vai trucando, piorando a situação, porque ele precisa manter essa aceleração que o sustenta nas paredes do Globo da Morte. Então essa síndrome, acho que cabe essa comparação da síndrome do Globo da Morte, porque se ele parar de acelerar, ele cai. Olha a que ponto chegamos. Então só que, isso eu já vim falando desde o dia 30 de julho, quando foi magnetizado Moraes. Quando foi magnetizado, olha, acho que foi uma das primeiras salas que fiz, foi no seguinte sentido, espera um pouquinho. Como é que um ministro da Suprema Corte Brasileira sofre uma sanção dessa envergadura e permanece com a caneta na mão? Alguém pode me explicar? Por quê? Lembra daquele momento nós descobrimos que a Magnitsky, que pouca gente sabia o que era, embora Eduardo Borgo já vinha tratando de Magnitsky aqui há tempos, na Ouro Verde, pouca gente sabia o que era. E a gente entendeu o seguinte, caramba, só por 2 pontos, ou ele é corrupto, agora pode ser que a gente venha até descobrir alguma coisa nesse sentido com o Banco Master, mas também se aplica a violador de direitos humanos. Onde ele se enquadrava ali? Violador de direitos humanos. Pode ser que agora a gente descubra também, pode ser, mediante investigação, julgamento, coisas que me protegem, pode ser que a gente descubra que além de violador,
Ele pode ser corrupto também, não sei. Tem que investigar e provar. Isso não é problema meu. Mas perceba, naquele momento eu já falava, e esse cara vai ficar com a caneta na mão? É isso mesmo? E esse cara vai ficar com a caneta na mão? Isso é um orangotango com uma metralhadora giratória na mão. Inconsequentemente, atirando para todos os lados. Imagine a sensação de poder se vingar. Porque o que Moraes tem como principal característica, ao meu ver, é minha opinião, é ser vingativo. É buscar, colocar medo, né? Desencorajar, tal. Olha o jornalista lá, o Pablo, do Maranhão. Aí olha a decisão agora sobre o presidente Bolsonaro. Não, põe uma escolta, esquema de segurança, meu Deus. Que ele vai sair com o quê? Com o catéter no nariz, cânula no nariz, até os ouvintes me ajudaram ali no nome, muitíssimo obrigado. O que ele vai fazer? Sai correndo de como é que chama? De camisola de hospital, de roupa de hospital? Meu Deus do céu. É de uma estupidez, olha, sem precedentes. É de uma maldade ímpar. Só que, enquanto estiver com a caneta na mão, é isso aí que ele vai fazer. Vai destruindo vidas.